assim saudáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos encontramos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e a vida, é Senhor, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e a vida, é Senhor. Jesus. Eu tinha esse copo desse, que é muito Olá pessoal, nós vamos iniciar com os capítulos principais. Eu chamo de os capítulos reveladores do livro de Apocalipse. Mas antes disso, vamos fazer um panorama em todo o livro, tá bom? O capítulo 1, nós temos a introdução à mensagem do livro de Apocalipse. Né? No capítulo 1, Jesus aparece no meio de 7 candeeiros de ouro que representa as 7 igrejas. E Jesus tem uma mensagem que ele vai entregar às 7 igrejas, mas que também vai entregar para todas as igrejas. Nos capítulos 2 e 3, então, nós vamos ter cartas às 7 igrejas, 7 congregações locais, onde vai ser dado o nome de 7 cidades: Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Éfeso, ou seja, cidades onde havia a igreja. E uma mensagem dedicada a cada congregação vai ser entregue. A partir do capítulo 4, Deus aparece agora sentado no seu trono. E vai começar agora o cerimonial de apresentação do juízo de Deus, da ação de Deus, contra esse grande mal que está para vir sobre a igreja. Então, no capítulo 4, Jesus está no seu trono, e no capítulo 5, Jesus aparece na visão do Cordeiro, o qual tem um livro que está selado de 7 selos, onde vai começar o juízo de Deus. Ninguém pode abrir esse livro, mas Jesus é aquele que venceu a morte. Ele venceu a morte, ele cumpriu a sua missão, e Jesus é digno de abrir o livro. E cada selo traz uma mensagem. É uma mensagem de juízo contra esse poderoso império. Então, no capítulo 6, começa a abertura do selo. Começa a série de juízo de Deus com a revelação dos 7 selos. No capítulo 6, nós não vamos ter imediatamente 7, vamos ter 6 selos. Vai ter uma pausa antes da abertura do 7º selo. No capítulo 7, temos uma pausa para explicar que efeito terá sobre o povo de Deus. E nós temos então a
uma visão dos 144 mil selados. 144 mil, lembra? É um número simbólico. O que ele representa? Então vamos entender bem a questão da numerologia. O número 12 representa o quê? O número 12 representa o povo de Deus. No Antigo Testamento nós tivemos as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento Jesus chamou seus 12 apóstolos. Né? Então, os 144 mil é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes mil. Então representa o povo de Deus selado e preparado por Deus. Nessa visão, João tem uma visão de um anjo que vai selar, marcar na forma desses 144 mil. Essa visão, ela vem do livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel também tem essa visão, se eu não me engano, capítulo 9, essa visão em que é dada a ele a missão de marcar com estojo todos aqueles que eram fiéis lá em Jerusalém, na época do profeta Ezequiel. Então, esse símbolo aparece literalmente no capítulo 7. No capítulo 8, vai começar a segunda série de juízo de Deus. Então, nós vamos ter a abertura do sétimo selo. E o que o sétimo selo vai revelar? Ele vai revelar mais juízo de condenação de Deus e a abertura de 7 trombetas. Então, no capítulo 8 agora vai começar mais castigo de Deus, agora na forma de 7 trombetas. No capítulo 8 nós temos 4 trombetas. 4 trombetas vão tocar, revelando mais juízo, mais condenação de Deus sobre esse inimigo da igreja. No capítulo 8 são apenas 4 trombetas, mas falta 3, né? Então, no capítulo 9 nós vamos ter mais 2 trombetas. A quinta trombeta e a sexta trombeta toca no capítulo 9. O que elas revelam? Castigo de Deus, juízo de Deus atingindo o mar, atingindo os rios, atingindo as embarcações, atingindo o comércio, atingindo a natureza, atingindo o povo. Então são juízos de Deus, eles não são literais, tá bom? Eles não são literais na forma como ele apresenta. O rio não se tornou em sangue, não perdeu literalmente, deixando embarcações literalmente, mas eles revelam castigo. Eles revelam castigos, ou seja, o Império Romano iria ter problemas nas suas embarcações, iria ter problemas nos rios, iria ter problemas com a água potável, iria ter problemas com os comércios. Eles não sabiam de onde vinham, eram os castigos de Deus sendo derramados. Então, no capítulo 9, temos a quinta e a sexta trombeta. Falta o quê? A sétima trombeta, não é isso? Então, vamos ter mais uma pausa. E agora nós vamos ter, então, veja que até agora os castigos foram parciais. Um terço quando fala dos selos, 2 terços quando fala das trombetas. São parciais os castigos. Mas quando chegar nas taças, aí o juízo vai ser completo. No capítulo 10 vamos ter mais uma pausa. Mais uma vez, nós temos aqui no capítulo 10 o chamado profeta de João. João recebe a sua visão profética e ele recebe a ordem para comer o livro. Coisa mais estranha. Como é que pode comer o livro? Então aí você já entende que são visões. Isso não é literal. Não é possível que Deus lhe dá um livro para comer. Não pode isso. Isso é uma visão que tem um significado. Ezequiel também, no capítulo 2, ele também recebeu essa missão de profeta de comer o livro, que é doce no paladar, no caso de João, e é amargo de João. O que quer dizer isso? Mensagem profética que João ainda teria que pregar. É o sentido de que a mensagem tinha que estar dentro dele. Entende isso? Eu vou dar um exemplo aqui. O menino não gosta de estudar. O menino só quer brincar, não quer estudar. E a mãe e o pai ficam lá martelando com ele. Aí finalmente a mãe chega e diz: olha, está aí o livro, você vai ter que comer esse livro, só sai daí quando termina. Ele entendeu o que ela quer dizer, entendeu? Ela não está dizendo que ele vai ter que pegar as páginas e comer o livro. Ele vai ter que estudar o livro todinho, não é isso? É esse o sentido. Então foi assim que João recebeu essa mensagem de comer o livro. É um sentido profético, né? Ele ainda vai ter que relatar mais profecias. Ainda tinha muita coisa ainda para ser revelada, para ser entregue.
santuário. O que quer dizer você dividir alguma coisa? Qual é a imagem que isso traz? Veja, o santuário, na época do Antigo Testamento, é o templo, tá bom? O santuário é o templo. Lá em Ezequiel, ele também recebe essa visão de medir o templo. Mas veja, agora, quem é o templo agora? Quem é o templo? Não somos nós? Não diz que somos santuário do Deus vivo? Como o Espírito Santo da Bíblia? Pedro não diz que vocês são casa real, sacerdócio real, nação santa, templo espiritual de Deus? Pedro não fala isso, né? Então, o santuário agora é a igreja. A igreja está sendo medida. O que quer dizer isso? Proteção. Quer dizer proteção. Certo? Imagina aquela cena de uma praça que tem uma fonte muito bonita. E aí começa a reforma, vai fazer uma reforma na praça. E aí você pensa, poxa vida, será que vai derrubar a fonte? Será que vão derrubar a fonte da praça? Mas aí você vê o pessoal da prefeitura medindo, fazendo a medição da fonte. Qual a imagem que isso traz para você? Nessa reforma, a fonte vai ser preservada. Então, a visão de medir o tempo transmite para a igreja que Deus sabe exatamente cada medida da sua igreja. A sua igreja vai estar sob proteção nesse cenário de perseguição. E temos também a visão das duas testemunhas. Olha, as duas testemunhas tem muito polêmica aí. Quem são as duas testemunhas? Elias e Eliseu. Moisés e Elias. É Pedro e Paulo. É João Batista e Jesus. Olha, o livro não diz. Eu não posso inventar, querer criar coisas que o livro não diz. Mas nós temos uma ajuda aí. Porque essa visão, ela vem do capítulo 4 do livro de Zacarias. Sabia? Então, se você quiser entender bem a visão das duas testemunhas em Apocalipse, anote aí o capítulo 4 do livro de Zacarias, onde vai ter as duas oliveiras, e ele vai ajudar você a saber quem são as duas testemunhas. Mas nós vamos falar sobre isso quando chegarmos no capítulo 11. E finalmente, no capítulo 11, vai tocar a sétima trombeta. Após mais alguma explicação, será aberta a outra série de juízos. E o que vai revelar a sétima trombeta? As 7 taças da ira de Deus. Agora o castigo vai ser definitivo. Até então Deus advertiu. Os castigos foram parciais. O que é que Deus quer? Arrependimento. Deus espera que haja arrependimento. Que esse império do mal arrependa-se do mal que ele está fazendo contra o povo de Deus. Houve arrependimento? Piorou. Nos capítulos 12 e 13, são capítulos explicativos. Os mais importantes do livro, nós vamos estudar aqui agora, toda a trama vai ser revelada. No capítulo 14, temos a visão de Cristo como cordeiro vencedor do Monte Sião, com sua igreja e a missão e a voz dos 7 anos. No capítulo 15, então, as taças são anunciadas. Começa a preparação para o derramamento das taças. No capítulo 15, tem todo o chamamento, louvor e a apresentação dos 7 anos, cada um segurando a sua taça. E no capítulo 16, elas são derramadas. Dessa vez não há intervalo. As 7 taças são derramadas, uma por uma. Cada uma atingida agora com uma área, não só do império, mas as pessoas. E a 7ª taça, adivinha onde é que ela vai cair? No trono da besta. A 7ª taça derramada no trono da besta. Onde é o trono da besta? O trono do governo. O trono do governo romano, que controlava todo esse mal. A 7ª taça vai ser derramada. Então, depois depois das 7 trombetas, e depois das 7 taças, sabe o que é o Império Romano agora? Imagine um edifício. Tem aqui trabalha com construção, tem aí um engenheiro aí, nosso lugar em Israel, né? Entendeu? Quem entende de construção sabe, né? Imagine um edifício de 10, 12, 15 andares, que alguém chega e serra as colunas, danifica as 4 colunas. Imagina uma situação dessa. O que é
aquele teoria que passa a TV, o avião batendo nas coisas, bem? Foi? Você lembra que quando eu assisti aquela lei, gente, a gente estava todo mundo assim, assustado, né? O que está acontecendo? Né? Era o Apocalipse. Era o Apocalipse, exatamente. Né? Então o avião veio, ele bateu em uma torre, começou a pegar fogo, toda aquela tragédia, a gente assistindo. Ninguém imaginava que aquela torre ia cair, entendeu? E o governo não foi embaixo, foi na parte ali, né? Superior, né? Mas o que aconteceu ali? O fogo corroeu toda a estrutura do prédio. Mas ninguém estava preparado para isso. Os bombeiros subindo ali no prédio para tentar salvar as pessoas. De repente, o prédio veio abaixo. A segunda torre também atingiu para o avião a mesma coisa. O fogo corrói toda a estrutura de ferro e cimento, também veio abaixo. Então, o Império Romano, ele vai cair. Até aí no capítulo 18 você tem essa frase, né? Sai dela, povo meu, para não ser expulso dos seus pecados. O império vai cair, ele não vai suportar, porque ele está atingindo a coisa mais preciosa que Deus tem na terra, que é o quê? Sua igreja, nós. No capítulo 17, para continuar também, a besta é identificada. Então, eu tenho falado aqui para vocês que é o Império Romano, né? Eu já tenho dado é o Império Romano. Mas será que é mesmo? Então, no capítulo 17, ele vai responder essa pergunta diretamente. Aí não vai ser mais ele, não. Até agora tem sido eu, é verdade. Até agora eu tenho dito para vocês que se trata do Império Romano. Mas no capítulo 17, nós vamos ver o próprio livro revelando isso de maneira muito clara, que não vai deixar dúvida para ninguém. Vamos ver isso aí. No capítulo 18, a queda da grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia? Roma. Ela é chamada de Babilônia, aquele grande império do passado que atacou o povo de Judá, destruiu a cidade, destruiu o templo. Ela recebe o mesmo nome, porque ela estava tomando a mesma atitude, tentando destruir a igreja de Deus. A queda da grande Babilônia. Então, já é descrito, já é anunciado a queda de Roma. Como um grande império, com o seu comércio, os seus negociantes, a sua ordem marítima, os seus povos, todos clamam de ver a cidade destruída. No capítulo 19, aí é alegria, festa no céu, vitória, a derrota do grande inimigo. Então, no capítulo 19, Jesus aparece vencedor do Monte Sião, anunciando a vitória final. Mas veja, calma, peraí, ainda falta o poderoso chefão, não é isso? Quem aqui gosta de filme? Eu adoro filme, gosto de filme demais. Quem gosta de filme, você sabe muito bem que se desenrola todo aquele drama, aquela perseguição, né? E explode bomba para lá, né? E é tiro, e vai, e os bandidos, e mata um e outro, sequestra um, é aquela confusão, não é isso? Finalmente, quando o artista consegue eliminar os bandidos, quem é que fica no final? O chefão, não é assim? E aí tem toda aquela luta, aquela briga, né? Você fica torcendo ali, né? Ai meu Deus, o que vai acontecer, né? E quase morre, derruba lá, e vai, levanta, né? E finalmente ele vai e mata o inimigo. Mata o grande chefe, aí acabou. No início não, ele está lá só na rua, né? No seu escritório, lá no interfone, né? E aí, cadê, não sei o quê, dando as ordens, né? Mas quando finalmente um por um vai ser do outro, né? Finalmente chega a vez dele. Então, agora vai acontecer isso no capítulo 20. Agora chega a vez do poderoso chefão. Quem é? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então agora no capítulo 20 ele vai ser sentenciado. Ele é preso. Tem a derrota e a prisão de Satanás por 1000 anos. Capítulo 20. No capítulo 21, novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que desce para o céu. Quem é a nova Jerusalém? Será que no final dos tempos vai descer uma cidade celestial para a gente? Mas o paraíso não vai ser para a terra. Paulo disse que a nossa esperança, a nossa cidadania é celestial. Ali é o símbolo. Não vai descer uma nova Jerusalém. Na verdade, não vai ter terra. Se você ler 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, na volta de Cristo, tudo vai ser desfeito. O céu, o universo, a terra, tudo vai ser desfeito de fogo. Vai acabar tudo. E todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Então não vai ter terra. A nova Jerusalém é um símbolo da igreja, porque ela
antes do final. Claro que essa visão da igreja de encontrar o noivo, o cordeiro, quando é que isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. Né? Então, agora sim, agora nós temos aqui uma visão futura. Depois que Deus consumou a sua vitória aqui nesse contexto, Ele agora vai dar uma visão futura para a igreja, que vale também para nós. A igreja vai se encontrar com o seu noivo, a Nova Jerusalém. Onde é que você tem que estar quando isso acontecer? Dentro da cidade. Não saia. Fique dentro da cidade. Fique dentro da igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Ele não vem estabelecer o seu reino. Ele vem entregar o reino a Deus. Não é isso? E finalmente, o capítulo 22, a advertência que vem no final. Então, isso é um pouco do resumo, né? Agora vamos lá, gente. Vamos abrir o capítulo 12 do Apocalipse. Vamos para o capítulo que vai revelar o contexto dos acontecimentos. Você também que está nos acompanhando, então abra aí também o capítulo 12 de Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Quem seria essa mulher? Está grávida e vai dar a luz, e nós sabemos que ela vai dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Então, muitos vão dizer, é Maria. É Maria. Quem foi que ficou grávida e deu a luz a Jesus? Foi Maria. É verdade. Só que a visão aqui é muito maior do que Maria. Porque veja, a mulher ela está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça. Sabe onde vem essa visão, desse símbolo? Ela vem do livro de Gênesis. Se você lembrar bem, pesquisar depois. No livro de Gênesis, eu não lembro bem o capítulo, mas foi o sonho de José. Ele sonhou que viu o sol, a lua e 12 estrelas, né, se prostrando diante dele. E no sonho de José, quem era o sol? Seu pai. Seu pai. Jacó. Quem era a mãe? Quem era a mulher? A mãe dele. Né? E quem era os 12? As 12 estrelas? Os irmãos. Né? Os irmãos. Né? Então, representava o povo de Deus na antiga aliança, o povo de Israel. Então, essa mulher, ela não é uma mulher pessoal, ela representa, pela sua simbologia, da família de Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. Essa mulher representa o povo de Israel, que gerou Jesus Cristo. O povo de Israel tinha essa promessa. O povo de Israel tinha essa promessa da chegada do Messias. O povo de Israel foi preparado para trazer ao mundo aquele que iria salvar toda a humanidade. Por isso que Deus logo disse a Abraão: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que isso vai se cumprir? Em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador de todas as famílias da terra. Então, aqui representa o povo de Deus. Mas veja, no versículo 3 aparece outro personagem agora, que é o dragão. Viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Alguns veem aqui naquela coisa de que Satanás e seus anjos, né, se revelaram, né? Bem, ele continua dizendo: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Satanás prepara-se para eliminar a missão salvadora de Cristo logo no nascimento. Você lembra que alguma coisa aconteceu quando Jesus nasceu, uma grande ameaça para o povo? Você lembra? É um evento assim no livro de Mateus? Eu acho que você lembra, não é? Não foi? Herodes tentou eliminar? Tentou eliminar as crianças. Então,
Satanás, tentando eliminar o nascimento do Senhor Jesus. Mas o anjo interviu, José fugiu para o Egito, foi? E essa ameaça não se concretizou. E aqui vai resumir todo o ministério de Cristo, porque ele diz: olha, nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A vitória de Cristo. Cristo venceu. Jesus nasceu. Jesus cumpriu a sua vida normalmente. Viveu fiel, obediente a seus pais. Aos 30 anos se revelou. João Batista já estava anunciado sua chegada. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Começou o seu ministério. Pregou, chamou os 12 apóstolos. Fez milagres, deixou prova absoluta de que ele era o Filho de Deus. E finalmente triunfou na cruz, depois com a sua ressurreição. E subiu aos céus, onde agora está sentado à direita de Deus Pai, não é? E onde há de vir julgar para saber se os vivos e os mortos. Não pode estar dando algum credo, agora sobre o credo. Então, e aí, Satanás se viu frustrado nessa ação. Eu pergunto, ele vai desistir? Ele vai embora? Não. O que acontece então? No versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quem é a mulher agora? Veja, a mulher continua se representando o povo de Deus. Agora a mulher representa a continuidade de Israel. Qual é a verdadeira continuidade da Israel de Deus? A igreja. A igreja agora é nova Israel. Então, a igreja agora, Deus vai preservar a igreja contra a ação de Satanás. Ela foge para o deserto, onde é sustentada, né? Onde dia a dia Deus preparou um lugar para que a sustente durante 1260 dias. Representa um período profético aqui, né? Não é literal. 1260 dias é 3 anos e meio, né? Essa imagem vem do Antigo Testamento. Você vai lembrar o profeta Elias. O profeta Elias, quando ele teve aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, a rainha Jezabel disse: vou pedir a sua cabeça. Ou seja, ele recebeu um decreto de morte. Ele foge para o deserto. E lá Deus sustenta ele, não foi? Deus sustentou lá o profeta Elias durante o tempo e avisa ele que ele depois vai retornar, que ele tem missão para ele. Ainda tinha pessoas lá em Jerusalém fiéis a Deus, não foi isso? Então, a visão aqui é de proteção. A igreja vai estar, Satanás agora vai se voltar contra a igreja. E Deus está protegendo. Bem, a partir daqui, aqui o versículo 7 revela uma batalha celestial. Não é? Revela uma batalha celestial. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Olha, gente. Quando Jesus triunfou, ele sobe ao céu, sente-se à direita do Pai, e Satanás então é expulso. Ele não tem mais ação. Então, ele tentou ao tempo todo impedir que isso acontecesse, mas ele foi derrotado. Então, ele ainda tenta uma batalha com os seus anjos, mas não prevalece. Ele é atirado à terra. Ele não tem mais essa ação como ele tinha antes. Lembra que lá no livro de Jó, Deus chama os anjos e Satanás se apresenta entre eles. Ele não tem mais esse acesso, ele é expulso. E o que é que vai acontecer então? Versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E aí veio a salvação, o reino do nosso Deus. Porque aqui na terra o que é que vai acontecer? Jesus envia o Espírito Santo aos apóstolos. Eles ali em Jerusalém vão pregar, Pedro vai pregar o Evangelho, 3.000 pessoas vão se converter, as portas do reino se abrem para aqueles primeiros batizados. O reino de Deus é estabelecido em Jerusalém conforme a profecia. Não era o reino que eles pensavam, aquele reino físico, de Estado, o rei sentado no seu trono. Não era assim, era um reino espiritual. Jesus é o rei, está sentado no seu trono da direita de Deus, ele é imortal. E esse reino de Deus é indestrutível. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Filho. Lembra que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 28, quando ele ressuscitou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então
sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui ele já anuncia a vitória da igreja. Por isso festejai vós céus, e vós os que neles habitais. Agora vejam, a festa é no céu, mas na terra, a coisa vai ser batalha. Primeiro que ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás agora tentou destruir o ministério de Jesus desde o nascimento, não conseguiu. Teve aquele episódio da tentação, lembra? No deserto, Mateus capítulo 4, também não conseguiu. Ele achou que sentenciando Jesus à morte, ele seria vencedor. Ele agiu em Judas. Judas deu lugar ao diabo, entregou Jesus. Jesus foi morto crucificado. Ele achava que era a vitória, mas na verdade ali foi a vitória, porque Jesus ressuscitou. Ele é completamente derrotado. Ele ainda tem essa batalha no céu, ele é expulso. E finalmente agora o que é que ele vai fazer? Ele agora vai se voltar contra a igreja. E veja o que diz aqui, ó, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz do filho varão. Quem foi perseguido foi a igreja. O povo de Israel não foi perseguido. Muito pelo contrário. Os judeus perseguiram também a igreja. Quando foi dado o decreto romano para adoração ao imperador, os judeus ficaram de fora, sabia disso? Sabia que os judeus foram aceitos como uma exceção? Porque os romanos sabiam que o povo judeu era um povo de adoração de um Deus só, desde a época do Antigo Testamento, desde a Antiguidade. E eles sabiam que não iriam ter vantagem em querer comprar essa briga. Então o povo judeu foi deixado de fora. Mas a todos os povos romanos, o decreto da adoração a César. Então, o dragão agora vai perseguir. Mas veja o versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante o tempo e metade do tempo. É a mesma coisa que nós lemos aqui, né? No versículo 6, né? A mulher fugiu para o deserto. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui no versículo 15. Veja o que Satanás vai fazer. Então a serpente, o diabo, né, Satanás, arrojou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Temos aqui agora a primeira investida de Satanás contra a igreja. Ele joga no rio para tentar destruir a igreja. Agora, aconteceu alguma coisa estranha, totalmente diferente. Não foi Deus, não foi nenhuma ação divina, mas a própria terra socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Presta atenção aqui nessa parte, né? Satanás fez alguma coisa. Vamos tentar entender o que foi que ele fez. É descrito aqui simbolicamente como um rio. Jogou um rio para afogar a gente. A mulher foi afogada, a igreja ia sofrer. Mas aí a própria terra abriu a boca e engoliu a água. Frustrou essa ação de Satanás. Como é que nós podemos imaginar o que pode ter acontecido? Bom, relembre bem a história. Satanás foi desde o início agindo. Jesus venceu, triunfou, começou a igreja. A igreja começou poderosa, 3.000 batizados. Qual foi a primeira oposição que a igreja sofreu? Qual foi a primeira perseguição que a igreja sofreu? Quem se voltou contra a igreja? Então, os judeus, não foi? Os judeus não vão passar a perseguir a igreja. E quem vai liderar essa perseguição? O até então chamado Saulo, né? Mas ele era só um capitão. Na verdade, o Sinédrio judaico ali em Jerusalém passa a ser uma base de guerra contra a igreja. Lembra que os apóstolos estão pregando o evangelho ali no templo e vem a ordem para eles serem detidos. Eles são levados perante o Sinédrio e eles
não mais falar desse nome. Lembra disso? De Atos, capítulo 4, 5, né? Capítulo 4 de Atos. Eles são detidos. Depois, mais uma vez, o apóstolo Pedro também vai ser preso. Inclusive, ele vai ser liberto milagrosamente, né? Estevão vai ser levado para o Sinédrio. E o que é que vão fazer com ele? Ele é morto. Ou seja, o poder judaico agora se volta contra a igreja. Satanás está jogando esse rio para tentar destruir a igreja. Mas alguma coisa acontece. E vem da própria terra. E acaba com essa perseguição judaica. Que grande evento aconteceu anos depois, que abalou totalmente o Sinédrio, essa elite judaica que estava perseguindo a igreja. O que grande evento será que aconteceu que abalou os judeus? Quem pode imaginar aí o que aconteceu? Conversão de Saulo. Não. A conversão de Saulo foi uma coisa muito positiva. Mas a perseguição continuou. Lembra que Saulo passou a ser perseguido, quase que matavam ele. Né? Ele teve que ser refugiado, ele teve que apelar para César e queria matar ele. A perseguição continuou feroz contra a igreja. Mas alguma coisa vai acontecer que vai abalar esse estado judeu. A queda de Jerusalém. Exatamente. A queda de Jerusalém. Quem foi que causou a queda de Jerusalém? Foi os cristãos. Foi a igreja que cercou Jerusalém. O próprio Império Romano. Está entendendo? Então veja, a própria terra foi lá e engoliu a água. O Império Romano foi lá e destruiu. Quando Jerusalém foi destruída, gente, olha, foi um golpe. Era a capital, era o centro de poder judaico. O Sinédrio ali controlava tudo, certo? Acabou. A perseguição judaica foi praticamente, né, dizimada, vez. E agora Satanás, o que ele vai fazer? Mais uma vez ele teve uma derrota, né? Vamos ver aí. Perdi a página aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui. Versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. E se colocou em pé sobre a areia do mar. Ele agora vai, vamos usar essa expressão assim, ele agora vai pegar pesado. Ele vai chegar diante da areia do mar, o dragão, né? Nessa visão simbólica aqui. O que é que ele vai fazer? Aí nós continuamos no capítulo 13, né? Veja a visão que João vai ter. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então Satanás invocou esta besta, e é esse poder agora que ele vai jogar contra a igreja. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Essa imagem aqui, ela nos leva a Daniel capítulo 7. Lá em Daniel capítulo 7, ele tem uma visão de 4 animais: um leão, um leopardo, um urso, um leão, um urso, um leopardo, e depois ele tem a visão de uma grande besta que tem 10 chifres. Esses animais foram grandes impérios. E o quarto animal, essa besta terrível, é esta mesma besta que aparece aqui. Então ela agora tem a soma de todo o poder e a maldade que já houveram em todos os impérios, a Babilônia, Pérsia, Grécia, tem agora no Império Romano. Esta besta é dito aqui, ó, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Satanás dá toda a sua força, poder, influência para esse império, para ele agir contra a igreja. Agora veja o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
mas foi curada. Lembra de Nero? Nero era a cabeça, Nero era a puração de Satanás. Ele tentou, ele investiu contra a igreja, mas o que aconteceu? Ele acabou sendo julgado pelo próprio Senado romano. Essa coisa de incêndio em Roma não convenceu. Todo mundo sabia que ele era um salvador. E finalmente, ele se viu acuado, e sabe o que o Nero fez? Ele se suicidou. E aí parou essa perseguição contra a igreja de certa forma. Essa cabeça foi totalmente ferida, mas ela foi curada. Isso quer dizer que alguém iria trazer de volta novamente essa mesma perseguição. Versículo 4. E adoraram o dragão. Como adoraram o dragão? Porque o dragão vai fazer com que a adoração seja um documento oficial, um edito real de Roma. E todos que vão participar dessa adoração, eles estão adorando, na verdade, a quem? Satanás. Por isso que Paulo disse certamente: você não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Só nessa frase aqui, se você fosse um habitante do primeiro século da época, só em ler essa frase aqui você já saberia de quem estava falando. João copiou exatamente o ditado que se falava sobre Roma. Gente, essa frase era ouvida o tempo todo. As pessoas diziam na rua, nas praças, em todo lugar: quem é que pode contra Roma? Quem é que pode batalhar contra Roma? Essa era quase um ditado. João repete o mesmo ditado aqui, só que agora ele introduz a besta. Né? Quem pode contra a besta? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, realmente, Satanás teve esse poder. Ele deu essa autoridade a esse império, e esse império vai agir sob a autoridade de Satanás. Mas veja, isso é durante um tempo. Deus não vai tolerar isso infinitamente. Abriu a boca em blasfêmias, versículo 6, contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O Império Romano tinha poder e autoridade sobre toda a Ásia e Europa, sobre cada nação. E teve esse poder de lutar e vencer e destruir a igreja. Cristãos foram presos e mortos aos milhares. Gente, foi o período pior da igreja, que nós devemos dar graças a Deus que esse tempo nunca chega até nós. Foi o período da morte estar diante de seus olhos. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, os irmãos da igreja, os seres mortos. Gente, é muito difícil isso. É demais. Tem gente que não aguenta, esse humano que não aguenta isso. É terrível. Isso abala os nervos psicológicos de qualquer ser humano. Estar diante da morte é algo realmente indescritível, não é verdade? Continuando a leitura, a adoração vai ser algo agora, vai ser a arma de Satanás. Adorar-a-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a adoração, Roma vai usar a adoração como um item de lei para todo o seu império. Você tinha a obrigação agora legal de uma vez por ano prestar adoração, acender incenso, levar ofertas lá no altar de César. E depois você poderia viver sua vida normalmente. A igreja vai se negar a fazer isso. E ela vai ser vista como está em desobediência ao Estado. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Roma matou a espada. Roma também será morta a espada. Roma também iria receber o mesmo pagamento.
lembra? Não é uma besta só, são duas. Agora vem a besta da terra. Que besta seria essa? Bem, ela tem uma forma religiosa, porque ela parece um cordeiro. Mas tem um detalhe. Ela fala como dragão. Veja aí. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, quando fala que ela parece um cordeiro, fica claro aqui que está se referindo a um poder religioso, certo? Está se referindo a uma determinada religião. Mas o que é que essa religião vai fazer? Vamos ver aqui. Veja o que ela vai fazer no versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, é uma religião que vai fazer com que todos adorem a primeira besta. Ou seja, essa religião que vai ser impulsionada pelo governo romano, vai ter sacerdotes, vão ter procissões, vão ter efeitos de mágica, de ilusão. Eles vão fazer com que todo o império adore o imperador. Tá certo? Isso aconteceu na história? Aconteceu. Inclusive, se você olhar aqui no capítulo 2, deixa eu ver aqui. Veja aí no capítulo 2. Nós vamos ter aqui. Primeiramente, você lembra que a primeira ação de Satanás foi usando o judaísmo, os judeus contra a igreja, não foi? Nós vemos lá no capítulo 12 que abriu aquela água, foi o rio, foi? E até aí foi o rio. Então, veja o que Jesus vai dizer aqui na carta à igreja de Esmirna, no versículo 9. Olha aí, capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. O próprio Jesus confirma aqui que os judeus agora estavam sob a influência de Satanás. Por quê? Que coisa, né? Era o povo de Deus. Era o povo de Deus lá no Antigo Testamento, gente. O povo que Deus trouxe para trazer o Messias da salvação. Mas a partir do momento que eles não creram em Jesus, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador e apoiaram a sua crucificação e morte, e a partir daí não atenderam a mensagem de salvação pregada pelos santos apóstolos, com todos os sinais, prodígios, milagres e evidências, a partir daí eles se transformaram em quê? Sinagoga de Satanás. Eles se transformaram em instrumento de Satanás. É por isso que a Bíblia adverte, gente. Você tem aí as advertências do apóstolo Paulo. Não dê lugar ao diabo. Cuidado com os dados inflamados de Satanás. Revista-se da armadura de Deus. Não dê lugar ao diabo. É isso que acontece quando se afasta da fé. Quando se abandona Deus. Os judeus aí passaram a ser um instrumento na mão de Satanás. E a religião romana? Então vamos aqui abrir também carta à igreja em Pérgamo. Vai ficar aqui no capítulo 2. Capítulo 2. Veja aí o versículo 13. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha só, gente. O trono de Satanás estava na cidade de. Não é na igreja, não. É na cidade de Pérgamo. A igreja habitava na cidade de Pérgamo. E na cidade de Pérgamo, o que tinha? O trono de Satanás. E que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, antes do dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, a cidade de Pérgamo
religião, essa adoração, era exatamente na Ásia Menor. Na Ásia, onde tinha aquelas 7 igrejas. E qual era a cidade que era a líder dessa adoração, que nós podemos chamar ela aqui nós temos no Brasil, Aparecida, né? Cidade de Aparecida. Aparecida do Norte, não é isso? Que é o centro da adoração. Aqui no Ceará também tem uma cidade que é Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, não é isso? Não tem também? Que é o centro daquela Romaria, né? Então, Pérgamo, a cidade de Pérgamo, era a cidade central que fazia toda essa campanha religiosa de adoração a César. Havia sacerdotes, então eles faziam campanhas em todos os reinos, impulsionando essa adoração. Volta para aqui para o capítulo 13. Capítulo 13, continuando aqui, versículo 13, né? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu parecia a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam imagem à besta, aquela que é ferida a espada sobreviveu. Então a imagem do imperador vão ser colocadas em todos os lugares. Tá bom? Então todo mundo é chamado para participar dessa situação. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem, que é exatamente, né, 666. Nós temos aqui agora uma descrição simbólica, mas ao mesmo tempo que aconteceu, tá bom? É verdade, Roma vai instituir oficialmente a sua adoração. Vai haver um documento, agora não vai ser uma marca na fronte, tá bom, gente? Isso aqui é um símbolo, né? Vem de Ezequiel. Isso não é literal. Roma não chegou colocando marca na testa de ninguém, isso não aconteceu. Mas aconteceu de uma maneira que documenta. Roma vai estabelecer um documento que você vai ter, como hoje nós temos a identidade CPF, né? Então, vai ter um documento de todo aquele que é participante da adoração. Você acha que Roma ia somente chegar assim e dizer: olha, atenção, é para todo mundo adorar o imperador, tá bom? Beleza? Beleza? Vou dessas costas. Que o cara vai dizer? Não era assim não. Era assim não. Havia um documento. Era algo que tinha que ser comprovado. Roma quer controle. Então você é participante da adoração, você recebe esse documento. Com esse documento você agora está legalizado. Você agora está legalizado. Você pode... Agora quem não tinha, por que você está participando? Você está contra Roma? É? Você é contra o governo romano? Por que você não participa? Entende? Então essa era a marca de todos aqueles que tinham que participar dessa adoração. E aí ele fala que o número da besta é número de homem. Olha, o que isso quer dizer? Quem está à frente de todo esse mal não é um Deus, não é um ser misterioso, é um homem. Satanás está por trás, mas quem está ali no controle é um ser humano. César não é Deus. César não é um Deus. E qual é o número que ele dá esse registro da marca da besta? Qual é o número? 666. Vamos lembrar que ontem nós falamos sobre os números e os seus significados. Lembra isso? A gente viu isso ontem. Então, qual é o significado do número 6? Quem lembra? O número 6. Ele representa o quê? O número 7 é o nome de Deus. É o nome da perfeição. Então, o número 6 é o número imperfeito, né? É o nome do mal, né? Do homem, né? O homem é pecador, o homem é falho. O número 6 é o nome do mal. Mas ele aparece aqui 3 vezes. 3 vezes. 6, 6, 6. É como uma dízima. É como uma tentativa de ser 7, mas não consegue.
Ele não consegue. Então, é o mal na sua maior ação. É o mal amplificado. Plenitude do mal, entendeu? Não é só o 6, é 6, 6, 6, entendeu? Então, esse número não tem nenhum segredo para querer, vamos pegar uma letra, vamos somar para ver. Eita, bateu no papo, é o do papo, não sei o quê. Eita, bateu no cérebro, nem isso é bobagem. Ele simplesmente revela que é o mal amplificado. O que é um amplificador? Você tem aquele som, né? Aquele somzinho. Antigamente os carros tinham isso, né? Aquele som estava meio ali, capenga, não, bota um amplificador aí, né? Aí aquele som carro potente, não é isso, né? Então, é o mal amplificado. 6, 6, 6. Mas finalmente o que é que ele diz? É número de homem. É o homem. O imperador é o homem. Então, exatamente. A própria Bíblia está revelando. Então, quando fala 6, deixa claro que este mal está sob a ação de Satanás. Desde o princípio isso fica bem claro. Quem é o dragão? Satanás. Quem chegou no mar e trouxe esse poder contra a igreja? Satanás. Quem é que impulsiona aquela religião para adorar o imperador? Bem, a besta da terra parece um cordeiro, né? Olha, é uma religião. Mas quando ele fala como um dragão. Ou seja, é uma religião que está impulsionando a adoração a Satanás através da figura do imperador. Então, nos capítulos 12 e 13, a igreja teve toda uma clara revelação. Vocês perceberam aí que tudo agora foi desvendado. Tudo. Quem está por trás? Satanás. O que é que ele vai usar? O Império Romano. De que forma o Império Romano vai fazer isso? Através de uma forma religiosa. Vai fazer com que todos adorem a besta e a sua imagem. E Deus, o que é que Deus vai fazer? Então, aí começa, e na verdade já começou a reação de Deus. O juízo de Deus começa a ser derramado. Agora, quem é a besta? Como nós temos falado, né? Quem é a besta? A besta de 7 cabeças. Vocês querem mais intervalo? Vai ter mais intervalo no programa? 11h10. 11h10. 11h03. E aí? Mas daqui a pouco de novo. O que você acha? Pode ter? Vai ter. Vai ter, né? Vai ter. 11h10. Ah, não, então tem intervalo.